Tinha, Tudo certinho, Juliano? Como é que tá? faz Tudo em paz? tudo certo, tudo certo. Faz tempo que a gente não se fala, né? A gente fala mais por mensagem. Faz tempinho já que a gente fez a última live. A galera sempre pergunta bastante, né, sobre os temas que a gente vai falar hoje. E eu sempre falo, né, nada melhor do que alguém que realmente entende, né, que está aí vivenciando o judiciário, isso é muito importante. As coisas que os alunos às vezes me perguntam, eu sei em tese, né, eu entendo um pouco da jurisprudência e tudo mais, né, sou prof de quê? Não, aqui, além de professor, né, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre algumas questões que atormentam a vida do candidato, né, então ali a gente tem separou alguns temas bem interessantes, né, o Flávio vai trazer aqui, e a gente sempre vai fazendo esse bate-papo, né. E aí, como é que estão as coisas aí, Flávio? Graças a Deus, professor, tudo caminhando. Mandar um abraço aí para todo mundo que está mandando aí as saudações também para a gente. E é uma alegria estar aqui, realmente uma grande correria, porque o final de ano, né, a gente tem tantas coisas para resolver. E assim, a gente também está vivendo uma coisa muito intensa, né, nos concursos, é muito concurso, graças a Deus, né? Muito, né? Mas também acompanhado, né, dos concursos, também vem muita angústia, vem muita preocupação, também vem muito problema, e é uma coisa inevitável, né? Muita gente diz, É, professor, toda vez tem alguma coisa. Eu digo, olha, não vai nunca cessar de ter tretas ou problemas em concurso. Nunca. é verdade. A Isso é gente pode. bem verdade mesmo. Na realidade, é porque, principalmente carreiras policiais, né, por ter tantas fases assim, né, e tudo da BO, impressionante, né, é investigação social, é exame médico, é psicotécnico, é TAF, né? São muitas fases, né? Às vezes o candidato ele negligencia isso, né? Se ele não para pensar muito bem o que envolve uma carreira policial, por exemplo, que não é Sim. nada fácil, né? É bem complicado mesmo. Eu tava vendo e acompanhando, cheio de projeto novo aí, né, Flávio? Pô, tô acompanhando de perto esse seu Instagram, bem bacana mesmo, cara. Bem engajado aí. É, qual é o direito que tem um aprovado fora das vagas, né, do previstas no edital? E o que se pode esperar? Se há alguma chance de judicialmente, talvez. Eu não chuto 2025, não, tá? Eu acredito a prova 2023, 2024. Ano que vem, não. Eu acho muito difícil. Mas 2023 é comum que a prova da Polícia Federal seja a cada 2, 3 anos, tá? Isso é um habitual. Manda aí. Então, pois é, a gente fica com aquela expectativa porque os excedentes, né, como o próprio nome já diz, né, eles excedem o número de vagas previstas no edital. E pela jurisprudência, né, do Supremo, os excedentes eles não possuem direito subjetivo à nomeação, mesmo dentro do prazo de validade do concurso, mas há aquela chamada mera expectativa. Então, há uma expectativa que a administração pública, pelo seu poder discricionário, né, por motivos de conveniência e oportunidade, ela pode convocar a mais, claro, desde que haja cargos vagos ali criados por lei. Né? Então a gente entende que há uma grande vacância, né, nos cargos de segurança pública, principalmente aí da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária. E aí o que a gente espera é só, vamos dizer assim, o governo, né, no sentido deles entenderem dessa convocação, de chamar os excedentes. Agora, de ter direito propriamente dito, a jurisprudência é só naquele sentido de se houver preterição. O que é a Eu ia chamada falar sobre isso. preterição? Por exemplo, né, para vocês entenderem isso um pouco melhor, vamos supor aí que tenha 100 vagas, né, beleza? E foram, vamos lá, aprovados 200 pessoas. Então, quem Uhum. teria a... Não, aí, no caso, né, se tem 100 vagas, não é expectativa de direito não, tá? A jurisprudência do STF é tranquilo em relação a direito subjetivo. Então, você, se Sim. tem lá a previsão de 100 vagas, você vai ter que ser chamado. Beleza. Uhum. Agora, vamos supor, né, que aconteça, por exemplo, de 100 vagas, os 100 primeiros assumiram, tudo certo. Aí, ao invés de chamar os 101, 102, 103, 104, eles hoje chamam 105, né? Porque é parente de alguém e tudo mais, tal. Aí você chamou um excedente, o 105. Então, por conta disso, essa preterição de ordem, né? Então você chamou o 105, você vai, o 101, 102, 103, 104, que não teriam direito subjetivo, automaticamente o tem, né? Porque, pô, se chamou o Uhum. 105, tem que chamar os anteriores. Né? Então, é mais ou menos isso Exato.
Acontece. E é muito comum, professor, também, não só, assim, nos cargos de segurança pública nem tanto, mas nos outros, as preterições com a contratação temporária, isso é muito comum, né? Ou seja, a administração pública, de vez de convocar aqueles excedentes, né, contrata de forma temporária sem preencher os requisitos da lei, né, que é aquela necessidade transitória, né, de excepcional interesse público. Isso aí, inclusive, tem jurisprudência nesse sentido, né? Que, por Uhum, exemplo, se ficar demonstrado, né, cabalmente, assim, que a administração pública não está convocando os aprovados fora da vaga, mas está contratando temporário, isso daí levaria à possibilidade de nomeação, então, né? uhum. Mas acho que é um pouco mais difícil, né? Você provar isso daí, acho que é um critério mais difícil. Galera, eu sei que vocês estão cheios de dúvidas aí, eu vi que algumas pessoas já passaram. Bota aqui naquele faz as perguntinhas aí pra gente, tá? Pra gente poder ir trabalhar com vocês. Ô, Alex, obrigado aí pelo selo, tá? Valeu mesmo, muito obrigado. Deixa eu ver até uma pergunta aqui, eu vou botar aqui, ó, Flávio, subjúdice da PCRN, chance de uniformizar o entendimento de continuidade dos candidatos até uma nomeação? Eu tô meio por fora da situação, você tá sabendo disso? Eu não sei, assim, especificamente do que o colega está falando, mas, assim, no concurso da PM, da PMRN, é da PM ou da PC, ele falou? PC. Da PC. A luta que o pessoal deve estar aí, no caso, falando, é sobre a chamada cláusula de barreira, que essa é uma questão, Ah, eu acredito que seja isso, né? Não só da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, mas o pessoal de Alagoas, né, do Paraná. Então, todo mundo está com essa luta, porque a gente teve um boom, né, professor, de concursos, que, assim, todos os concursos saindo ao mesmo tempo, principalmente das polícias civis, mas também tivemos concursos federais como PF, PRF, DPI. Então, muita gente fazendo os concursos ao mesmo tempo. E aí, essa cláusula de barreira, que é a limitação de candidatos de serem, né, classificados para as próximas etapas, essa cláusula de barreira está muito restrita. E isso pode até inviabilizar o concurso, de alguma forma. sim, Né? porque de repente muita gente fica no psicotécnico, fica no TAF, né? Isso, claro. Se eu me recorde, né? Você pode falar melhor que eu, né? Eu tô lembrando de toda a época de fazer concurso, né? O STF ratificou a validade da cláusula de barreira, né? Até onde Sim, eu sei, a jurisprudência do STF entende que a cláusula de barreira não é inconstitucional, né? Aí sim. eu não sei se essa jurisprudência ainda está vigente, né? Valendo. E se tiver, então torna-se um pouco meio precária, né? A situação de quem conseguiu uma liminar para continuar no concurso mesmo, né, tendo essa cláusula de barreira. É Uhum. isso mesmo, Flávio, que Isso. ensina? O Supremo diz que é constitucional essa previsão no edital, mas é Uhum. evidente que pelos princípios, né, da razoabilidade, da proporcionalidade, é possível entender no caso se houve ou não uma abusividade. Então, às vezes, a gente tem uma cláusula de barreira que ela é tão restritiva que, quando passada todas as etapas do concurso, né, não sobra nem o pessoal dentro das vagas. Então, é uma coisa meio que absurda, mas isso pode ocorrer. E a atenção que os candidatos estão tendo agora, Juliana, é justamente porque, não só pelo fato de que há uma grande reprovação nas etapas posteriores, né, no TAF, exame médico, psico, investigação, muita gente cai, como também muita gente desistindo daquele concurso, né, porque Para passou fazer em outro, outro. né? Exato. Acontece muito, né? Isso aí acaba acontecendo. Aconteceu na minha época da Polícia Federal, não para o meu cargo, mas muita gente passou na PF e PRF, né? Uhum. E daí saía para uma academia, para outra e tudo mais, e acabava. Exato. Eu não sei se você sabe, o meu concurso de delegado foi o único concurso de delegado federal. Acho que talvez, eu não me recordo outro concurso de segurança pública que sobrou vaga. O meu concurso sobrou vaga. Eram 150, a prova discursiva arregaçou, né? Foi muito difícil. Foi a primeira prova jurídica mesmo para delegado, né? Que caía, tinha prova oral, discursiva e Uhum. tudo mais, a prova só jurídica, né? Antes da minha prova, caía até atualidades, né? Sim. Então, E foi foi muito na, difícil. foi na 2013, discursiva que você até teve que fazer o recurso, não peça. foi? Foi a Foi, né? peça que arrebentou A todo mundo. peça. Porque a peça foi mal feita, né? Eles Uhum. cobraram um negócio que tinha nada a ver, então não estava acostumado ainda a pegar essa parte. E aí arrebentou muita gente, né? E por conta do TAF e tudo mais,
acho que se não me falha a memória, eram 150 vagas e só 138 foram para academia, né? Uhum. Foi É. um Deus nos acuda e foi bem complicado mesmo. Mas, Juliano, só para fechar essa questão da cláusula de barreira, a gente tem tido oportunidade de conversar com a comissão de aprovados, né, tanto da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, como também de Alagoas. Então a gente vai ficar acompanhando isso. É importante também a mobilização de todo mundo, acompanhar o desenrolar do concurso, porque a depender, né, da situação, é possível mais à frente, né, entender pela abusividade dessa cláusula e também conseguir até de forma administrativa, né, política, próximo ano é eleição, pode acontecer de haver uma vontade política, né, de quebrar essa cláusula de barreira. Eu vou te falar uma coisa que foi muito interessante, né? Esses movimentos, assim, sempre teve de alunos, de candidatos que se uniram, né, para lutar pelos direitos, eu acho super legal. Toda vez que eles criam um perfil, né, eles falam, pô, professor, pode ser, divulga? Eu falo, claro que divulgo, né? Eu torço muito pelos alunos, não, e até para quem não é aluno, né, porque eu sei a dureza que é, né, por chegar lá e tudo mais. E eu lembro que em 2018 isso aí foi muito, assim, emblemático, né, em relação à prova da Polícia Federal, que não se tinha um tempo, por exemplo, no meu ano, não chamou nenhum excedente, né, para os outros cargos. 2018, eles se juntaram tanto, fizeram tanta, né, movimentação em relação a isso, que conseguiram administrativamente, né, chamou todo mundo. Isso. E isso agora parece que se repetiu em 2021. Sim, então, sim. o engajamento... O DEPEN conseguiu uma retificação pela mobilização do pessoal também. Isso é importante. Tipo, isso é fato, né? Eu sempre brinco, o concurseiro é chorão, né? O concurseiro é chorão, né? Eu falo lá, eu lembro que uma vez eu fiz uma prova que acho que o número da lei estava errado. É só o número da lei, né? Acho que era o ano, alguma coisa assim. É muito Cara, a comum. galera caiu em peso, né? Pedindo a anulação da questão. E foi anulada, tá? Não, tipo assim, não alterava nada, né? Mas e botou no recurso, não. Esse ano me atrapalhou, né? Tipo, eu conhecia outra lei. Essa lei com um ano errado não pode ser cobrada. E, cara, os caras conseguiram anulação da questão. Pois E eu é. achei meio absurdo, assim, mas, ué, foi, né? Deu certo. O choro é livre, né? E chora, quem não chora não mama, né? É mais ou menos assim. Exato. E eu acho que aconteceu, eu estou querendo me recordar qual foi a prova. Eu não sei se foi da PC Ceará, mas que eles erraram o número da lei a lei de terrorismo, os crimes de terrorismo. Eles erraram, mas também não houve anulação, né, administrativa. Ah, estão perguntando aqui, né? Uma coisa que essa pergunta é legal, né? O Nias Lopes trouxe, ó. A PC Amazonas estabelece 2 anos de experiência na área de formação de perito. É possível entrar no concurso sem ter esses 2 anos? Eu vou explicar, fazer um paralelo com a prática jurídica, tá? Aí eu acho que aí o Flávio vai poder falar melhor que eu isso depois, né? Ratificar ou não. Mas não tem como, né? Tipo assim, você vê com prática jurídica, você tem lá, quando você pega o edital e tem os requisitos, você tá como se fosse quase um contrato de adesão, né? Tá lá os termos, se você não sabe o que é contrato de adesão, é basicamente todos os contratos que você assina por aí, né? Que já vem um contrato pronto e você só vai lá e bota o teu nome, né? Às vezes você nem sabe se você está assinando ou está assinando, então tá, os cláusulas estão lá. E se o requisito é 2 anos, não tem como entrar sem ter os 2 anos, né? Isso eu acho que, eu não sei, acho que juridicamente até é bem viável, né? Como é que funciona. Antigamente existia uma jurisprudência que dizia, né, na prática jurídica, que deixava entrar, né, para a magistratura, Ministério Público, até o TJ e o CNMP já breca isso, e eu acho que isso aí você pode imaginar trazer para os concursos, né, que exigem certa período sei lá, né, profissional antes de se tomar posse. Vocês têm que ler muito o edital, tá? Isso é muito importante. Às vezes vocês têm umas dúvidas assim, né? Falar, mas aí eles querem que a gente leia o edital. Não, você tem que conhecer o edital, você tem que saber, né, analisar bem. Doenças incapacitantes, às vezes, a depender da situação, você tem que conhecer. Aí quer dizer um pouquinho sobre essa pergunta dele, Dorinas? Essa pergunta é importante porque é o seguinte, além de você também estar muito atento às regras do edital, principalmente em concursos estaduais, municipais, você também tem que analisar a lei de criação do cargo, né? A lei que regulamenta o cargo, porque vocês sabem muito bem, né? Direito administrativo, a gente já está dando várias dicas aí para concurso, né? Nessa live já está saindo muito direito administrativo. É uma matéria que pelo menos os nossos alunos de carreiras policiais negligencia demais, né? Isso, Para mim, sempre me ajudou muito em provas, né? Mas vamos lá, E eu, direito administrativo, eu respiro todos os dias, né? Mas, assim, o ato administrativo, aliás, o edital é um ato administrativo, né?
Então, ele tem a obediência à lei, né, Um ato hierarquicamente. infralegal, né? Sim, Infralegal. E o que é que a gente observa, às vezes, Juliano? Tem, às vezes, edital que desrespeita a lei. Por exemplo, exige sem ter a lei. isso. Aí é fácil de anular, né? Interessante Exato. mesmo. E aí eu não sei se É é uma esse o brecha, né? caso. Por isso que tem que analisar o estatuto aí da Polícia Civil da Polícia Civil do Amazonas, né? Que o edital parece que sai amanhã. Exato. Aí tem que analisar isso, porque, por exemplo, aconteceu, Juliano, no concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Teve até uma suspensão judicial em relação ao concurso do ITEP, né, de perito. E havia lá uma exigência no edital que não estava prevista em lei. Então, veja, assim, E parece ser conseguiu uma coisa derrubar, tão... então? Tá rolando na justiça, né? Mas aí, o que é que eles fizeram? Eles suspenderam o concurso, retornaram, como ainda o processo está rolando ainda na justiça, eles resolveram, em relação a esse cargo específico, não continuar o concurso. E aí ainda está uma coisa meio complicada. O concurso ocorreu, né? Ainda está já nas fases, já está na fase de investigação social já, o ITEP. Os outros cargos andaram, esse ficou parado. Andaram, isso. É que a galera, a gente às vezes acha, né? Não, a administração pública não vai errar, mas erra pra caramba. Tipo, Só é é. impressionante, né? Como erra. A gente fala, não, até parece que os caras vão errar. Não vão fazer uma presepada dessa, não. Aí faz, assim, faz com gosto ainda, né? É impressionante, assim, como que Inclusive, vacila, né, a administração pública. não, com certeza. Inclusive, Juliana, a gente já ingressou com várias ações populares. Inclusive, a gente, de certa forma, até parou um pouquinho, porque, assim, o pessoal já ficava com medo, né? Parecia que a gente era contra o concurso. Entrava com ação popular, mas, assim, praticamente todas as ações populares eram em relação a critérios do edital que não estavam previstos em lei. E aqui eu podia citar N exemplos de concursos, principalmente concursos municipais, a esse desrespeito à legislação. Né? Complicado. Deixa eu ver aqui, tem duas perguntinhas aqui. Opa, vai falar que tem pergunta? Não, parece que não apareceu, não. Vamos lá, então, seguir aquele roteiro que a gente tem? Vamos falar? Vamos. Pegar aí, né? A primeira aqui, né? Que é interessante. Esse tema é muito interessante. Tem um que eu queria que você falasse. Flávio, é bastante polêmico. Eu vou jogar o pepino para você, né? O que aconteceu em relação à prova da Polícia Civil do Alagoas, né? Polícia Militar, Polícia Civil do Alagoas, né? Ou prova para ter treta, né? Porque aí agora apareceu, eu não sei se é verdade ou não, né? Então, eu tomo muito cuidado com o que eu falo em relação a isso, eu não gosto de falar coisas que eu não sei, mas dizem que veio, né? Saiu na mídia falando que alguém falou que a fraude era localizada, que não sei o quê. Aí o que acontece? Aí vem a contra, né? A força contra. Porque, o que aconteceu? Primeiro foi anulado e agora tem pessoas querendo desanular a prova. Seria mais ou menos isso, né? E alguns alunos vieram me indagar, né? Falando assim, olha, não tem como o judiciário desfazer essa anulação? Eu vou falar do ponto de vista do que eu estudava como que eu conheço direito administrativa, né? Assim, como professor, né? E do que eu estudava também para concurso, né? Que nesse caso entraria quase não, mas seria para mim, né? Da forma que está um ato administrativo revogável, né? Que foi revogado, então entraria no mérito, né? Então entrando no mérito, vendo assim da forma que seria meio complicado desfazer, entrasse na legalidade do mérito. Aí eu já não sei. O que você entende? Qual que é a chance, né? Porque nesse momento a gente também tem que pensar. Porque vocês têm que cuidar também, né? Vai aparecer pessoas falando assim, não, a gente vai conseguir reverter tudo mais, entra tal, e vai e faz. Por exemplo, tem uma coisa que me falaram que eu já acho assim que eu achei estranho até falarem isso. Não, mas se a ação prosperar, vai só beneficiar aqueles que entraram. Não faz sentido nenhum na minha cabeça, porque se vai desfazer uma anulação, tem que fazer para todo mundo, não faz nem... Aí eu já comecei a olhar essa informação meio assim, tá estranho, né? Parece que estão querendo que você entre de qualquer jeito, né? Porque não é. Se você parar para pensar, Juliano, tomaria por exemplo, olha, eu não colocaria dinheiro nisso, né? Por conta do que eu falei, porque eu acho que seria um ato revogável. Mas eu tenho certeza que se alguém entrasse e ganhasse, eu ia me beneficiar. Fala um pouquinho sobre isso, o que você acha, né? Possibilidade jurídica ou não. Eu tenho muito aluno que... Sim, também entraram algumas pessoas, inclusive da comissão, até me indagaram sobre isso, até para ver se havia essa possibilidade
de judicialização. E eu digo o seguinte, é muito difícil acontecer justamente por causa disso. Quando eu digo muito difícil, parece, às vezes, para muitos candidatos, que é como se você estivesse torcendo para que isso não eles levam pro lado pessoal, porque eles não enxergam que a gente se importa com vocês, né, na realidade. Claro. A gente não quer, porque todo mundo quer se agarrar naquela esperança, né? E eu vou te falar, sabe por quê? Um dos principais motivos que eu fiz nessa parceria com o Flávio, não falando para você, é porque eu enxergo no Flávio um cara que ele é muito transparente, assim. Por exemplo, o Flávio é um advogado aí, super renomado, né? E e pelo caráter, né? Principalmente pelo caráter, porque tem pessoa que é renomada e não tem caráter, né? Mas é aquela pessoa que não vai te botar na furada, né? Então por isso que eu chego e pergunto para ele, porque eu tô falando isso para ele e ele fala, né? E sendo muito honesto, isso eu acho muito difícil. Ele está mostrando para você uma visão de um especialista, né? E ele poderia muito bem chegar aqui para mim e falar, não, entra, tal, não sei o que, tudo mais, né? Se ele chegasse com esse discurso, eu ia ligar o alerta na hora. Né? Vocês podem ter certeza absoluta que eu ia falar, pô, ele nem levantou a tese contrária, né? Então isso é muito bacana. Tá? Isso daí vocês têm que sempre saber. Eu falo isso em relação à aula e eu falo isso também com qualquer informação relacionada com o concurso público. Vocês têm que ter critério, tem que ter tem que ter critério, vocês também têm que pensar, né? Não pode simplesmente ir porque alguém falou. Analisa, seja lógico, né? Então, fala aí. Tem que filtrar muito bem aquilo que vocês escutam, isso. Até porque o nosso público, o pessoal que está nos escutando aqui, são pessoas razoavelmente, né, esclarecidas. Então, vocês têm como chegar a conclusões em relação a isso. Tem. E quando a gente fala aqui, a gente está falando de forma técnica, jurídica, né? Porque, por exemplo, esse mérito administrativo ele é muito complicado o Poder Judiciário, né, chegar lá e desfazer. Ora, foi um ato da administração pública, entendendo, né, estadual, entendendo que houve ali uma série de acontecimentos que, de certa forma, inviabilizaria os 3 concursos. Então, seria uma fraude generalizada. Não é as minhas palavras, é da administração estadual. Agora, realmente, Juliano, por outro lado, né, todavia, tem fatos ali que realmente despertam uma certa curiosidade. E eu acho válido que realmente não se esqueça disso, ou fique jogando a poeira para debaixo do tapete. Né? Isso. Não, eu acho que realmente tem que investigar mais algumas coisas, porque realmente foi muito estranho, foi muito rápido, né? Muito rápido e foi muita surpresa cancelar os 3 concursos. Eu lembro que eu fiz uma live, eu achava que essa possibilidade de anulação era baixíssima. Eu fiquei surpreso. Eu juro pra você, eu fiquei muito surpreso, assim, sabe? Mas aconteceu. Se esperava, assim, no máximo, que o concurso da Polícia Militar, que foi o que envolveu ali os fatos primeiros da investigação, seria esse concurso ali que poderia ficar suspenso, os demais iam correr, mas não. Não, acho que foi a Polícia Civil que teve problema. A Polícia Militar, pelo que eu me... não, foi a Militar. Não, foi a Militar. O bombeiro que não tinha nada a ver com as calças. Desculpa falar isso, galera. Mas o de bombeiros eu não entendi mesmo, assim, né? Eu achei esquisito isso, né? Os bombeiros já tinham feito até o TAF, já. Concurso dos já estava no exame médico, pelo que eu lembro. Exato, o pessoal já estava adquirindo os exames médicos para fazer a entrega. Então, assim, toda aquela celeuma, né, do concurso de Alagoas, achávamos que ia ser ali no máximo da Polícia Militar. Mas aí a administração chegou e disse, olha, vai inviabilizar todo mundo. Mas também não disse o porquê, as razões. E aí ficou a Polícia Civil também dizendo, não, mas dá para a gente conseguir aqui detectar quem foram os fraudadores e tal. Então parece que 2 opiniões ali meio que distintas. Então, não dá para a gente dizer agora, dá para fazer isso ou não dá. Mas a hora é de se investigar mais a fundo e outra, ter mais transparência. A gente precisa de mais transparência da administração e explicar aos concurseiros o que de fato ocorreu. Então, no frigir dos ovos, você acha que é viável ou inviável? Do jeito que está, eu acho inviável. A gente vai ter prova, a gente vai ter as provas e o concurso vai prosseguir aí normalmente. E, principalmente, se ocorrerem as provas agora, então fica ainda mais prejudicado, né? Aí fica, nossa, aí é difícil. Porque quem passar agora vai falar... já deu merda, né? Então, acho que, enfim, complicado.
Então, um tema que aí eu queria, eu até tinha guardado sempre falar contigo, né, Flávio? Porque eu falo com o aluno o seguinte, olha, eu acho isso inviável, e principalmente isso, né? Essa informação eu te diria, que aí eu vou te falar, né, que eu tenho certeza que não seria isso. Que se for anulada, só vai ser anulada por alguns. Isso não existe, Não, né? não, isso E aí se é. foi falado por um profissional dessa área, me soou muito um engodo aí, né? Ah, entra, porque, né? Eu achei isso estranho, né? Enfim. Isso. E eu Aí fico assim, não né? tem, Ah, Juliano, não tem nem como, vamos dizer, comentar isso daí. É uma coisa tão assim absurda, né, que não dá nem para comentar, né? Imagine fazer o concurso só para as pessoas que entrou e pagou a ação, né? Fala sério, realmente. complicado. Mas enfim, faz parte aí dessa prova aí que tá toda enrolada, né? Tudo mais. Eu torço muito para Paraíba não acontecer isso, né? Aí no estado de vocês e tal. Uhum. Bom, você colocou aqui, né? Possibilidade de anular questões em concurso. Puta, tema que também me perguntam demais, demais, demais da conta, né? Quando eu estudava para concurso, assim, mais pesado, né? Principalmente para essa área magistratura, entendi que isso era algo extremamente excepcional. Excepcionalíssimo, né? De vez em quando você vê os negócios desse acontecendo. Minha irmã falou que na prova dela de promotora de justiça, né? Quando ela passou, o judiciário meteu lá as canetadas, assim, que o pessoal achou até estranho, né? Uns negócios Uhum. assim que saiu mexendo muito e tal. Mas, Uhum. via de regra, não pode se alterar, né? Mas eu Sim. sei que acontece casos assim que é anulado. E eu vou te dizer, ó, sinceramente, teria que ser mesmo, né? Porque parece que a banca meio que caga com força em cima do que tem na jurisprudência e tal, tudo mais. Uhum. O que você entende? Quais são os parâmetros? Você que está na prática aí, né? No dia a dia, forense, né? O que você enxerga? Onde que está as possibilidades? Onde normalmente se deve atacar esses pontos? Boa. Assim, Juliano, muita gente acha que é só concursos assim meio que estaduais, municipais, né, que tem esses problemas, mas Não, é, minha prova de todo delegado teve concurso. 10 questões anuladas. Pois 10 é. questões. E a Isso, peça, teve gente que a- judicializou e ganhou. sim, você está falando administrativamente, né? As 10 anulações administrativas, né? Tem judicial, Sim. né? Porque, por exemplo, agora, na PRF, nós tivemos 10 questões anuladas pela própria banca. Na PCDF, parece que foi 13 ou 14 questões. E assim, Administrativamente. administrativamente. Fora que ainda tiveram judicializações. Então, assim, é uma coisa até preocupante, né? Porque eu, pelo Despreparo. menos, 10% de uma prova o cara ter que anular as exato, questões é muito despreparo. é Isso daí, muito na minha despreparo. opinião, atrapalha muito o candidato bem preparado, né? Cria Exato. questão polêmica, questão mal Uhum. feita, isso tem acontecido demais, né? Isso é muito ruim. E, 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 vai, não, e ainda aí. realmente, assim, 10% é um número altamente considerável, né? Assim, e é 10% da prova do trabalho realizado pela banca que ela mesma está dizendo que não foi capaz de fazer, né, o seu trabalho. Então, assim, é muito preocupante isso. Sim, bastante, né? E daí, como é que tem sido aí essas questões, né? Eu sei que você pegou algumas ações, você até te comentado, tem obtido sucesso, o judiciário tem sido atento a esses abusos, né, que às vezes a banca faz e tal. E Uhum. aí, nesse caso, como é que fica? Né, quando é anulado judicialmente? É inter partes ou erga Sim. omnes, né? Traduzindo isso aí. Só fica para quem entrou ou isso daí se estende a todos? Agora sim é interpartes, né? Porque Explica isso para aquele, eles, os alunos entenderam bem isso. porque veja só, a ação judicial, ela é do candidato que está ali pleiteando. É diferente daquela que a gente estava comentando, né? Ah, voltar ao concurso. Bem, o concurso é algo coletivo. Então, todo mundo teria que ser beneficiado. Por exemplo, é a mesma coisa de você fazer um recurso administrativo, né? Os candidatos fazem um recurso, né, administrativo ali na prova objetiva. Não é só quem fez o recurso que vai ganhar a questão, se ela for anulada. Todo mundo vai ser beneficiado, porque está todo mundo em pé de igualdade. Mas quando se trata de poder judiciário, aí não. Aí aquele candidato que foi beneficiado, porque também não quer dizer que se ele entrou na justiça, ele já vai receber. Não, não é assim. O juiz vai analisar e outra. Vai depender da cabeça das excelências, né? Como a gente diz. Porque tem juiz que vai dizer que tem juiz que vai dizer que não é. E é aquela coisa louca, porque viva a democracia judicial. O juiz tem a independência
pelo seu convencimento ali, entender se aquela questão realmente é flagrantemente ilegal, se ela contém um erro grosseiro, se ela exigir um assunto não previsto no edital, que são hipóteses mais comuns, né, de anulação de questão na justiça. Mas a primeira coisa que eu diria aqui, Juliana, é que há uma diferença abismal entre os professores de cursinho, né, e os cursinhos em geral, no seu recurso administrativo e a análise que o Poder Judiciário vai fazer. O Judiciário não vai fazer aquela mesma análise que um professor de cursinho faz. Ah, mas essa questão deixa margem para interpretação. Ó, quando é Isso aí eu acho que não anula, não ganha na ação, né? não, Quando fica não. O Judiciário não vai entrar nessa discussão e há pano para discutir muita coisa Volto a interpretativa. dizer, né? Por isso que eu gosto do Flávio, entendeu? É porque eu conheço vários casos assim, né? Eu nunca nem vou citar nome de advogados que chegam, não, mas tem essa discussão, entra judicialmente, né? É tipo, e são coisas assim que eu não falo, porque eu falo, pô, eu não vou dar. É a mesma coisa de chegar numa loja e chegar assim, ah, não compra isso daqui não, né? Eu fico assim, ó, deixa o cara falar, né? Tem boca, Exato. mas eu fico pensando, pô, o Flávio falou uma coisa que é interessante, essas questões aí que tem interpretação tudo mais, eu penso da mesma forma, eu não judicializaria, né? Porque é meio que difícil, né? O que são os Difícil. critérios, então? E só para fechar esse ponto, Juliano, isso é muito ruim para os concurseiros. Se você entra com uma avalanche de ações no judiciário, discutindo coisas que são inúteis, que não deveriam estar no judiciário, acaba fazendo o quê? Acaba criando uma jurisprudência cada vez O mais juiz fica com raiva, desfavorável. o juiz é ser humano, ele fica puto, né, de ver as ações aqui daquele dia. Fala, pô, já veio o concurseiro chorão, né? Veio aqui, eu já vou nem olhar essa merda dessa ação, né? Tipo assim, já fraude, interfere, né? Isso é interessante, né? Isso é E bem aí verdade. acaba, por exemplo, um candidato que ingressou, às vezes, com uma ação, discutindo uma coisa legítima, que realmente. Aí o juiz nem olha, porque diz, ah, é Fala, mais tá uma vendo? Outro ação, chato. é outro chato. Então isso prejudica bastante. Às vezes eu digo, ó, pessoal, isso aqui é inviável, é inviável. A gente só vai realmente dizer aqui o que é que tem viabilidade jurídica. Senão, isso vai prejudicar ainda mais a jurisprudência daquele concurso ali Você vai atrapalhar o específico. coletivo, né? De uma forma de entrar. Você vai gastar dinheiro, que não é barato, Sim, né? sim. É um custo aí razoável, né? E, claro, quanto maior o seu desespero, maior os honorários. É fato. Isso tudo na sua vida, né? Quanto maior o seu desespero por um determinado serviço, produto, mais caro ele vai custar. Né? E tem gente que não vai ter escrúpulo de te cobrar o que for. E vai te querer vender uma ilusão, né? Mas vamos lá, Flávio, o que você orientaria, então, para os candidatos, assim, que está numa situação como essa, está pensando em judicializar, o que ele tem que analisar antes de entrar não aventura jurídica, né? Mas numa ação judicial que há a possibilidade de não conseguir? Primeiro é fazer o recurso administrativo, sempre é bom, porque no sentido de você tentar reverter isso ali de forma administrativa, até porque isso é muito comum. O professor mesmo falou aí 10 questões no concurso dele que foram anuladas. Então isso pode e sempre vai acontecer. Mas muita gente me pergunta, eu preciso, para ingressar com a ação, ter necessariamente interposto o recurso? E não é necessário, ou seja, não é um requisito, um pré-requisito para você entrar com a ação. Mas o interessante é você esperar o resultado final, após os recursos, e ingressar com a ação apenas naqueles casos que são flagrantemente ilegais. E o Supremo diz que é possível haver essa revisão, mas em casos excepcionalíssimos. Quais são esses casos, então? Quais são os critérios? Pronto, primeiro, que é o mais comum e mais aceito, é um assunto que não está previsto no edital. Isso daí pega bastante mesmo. Na prova da PRF anularam as questões que caiu de estado de sítio. É um absurdo, né? Não tava lá no edital. Cara, como é que. Eu fico pensando, como é que um examinador vai e me coloca um tema que não tá no edital, bicho? É o básico, né, cara? Esse é o mínimo que o cara tem que fazer, é olhar a merda do edital e falar, pô, coloquei aqui. E eu não sei o que é que esses caras fazem, né? Porque, assim, disseram até que estavam com problema, eu não sei, mas diz aí na internet que o pessoal não estava pagando, né? A banca, o pessoal da banca. Eles protestaram com a qualidade das questões. Eu falei, vou botar aqui essa aqui para ser lá só para afundar. Cara, o cara que está organizando a prova de constitucional, né? Esse daí, tá lá no edital, né?
Defesa do Estado e das instituições Tem democráticas. grande segurança pública, né? Puta merda, né? Pública. Cara, Aí o cara vai cobrar defesa do Estado e Estado de sítio. Aí tá de brincadeira. É uma coisa tão elementar. E você. Duas questões. Você deixou de fazer duas questões por causa disso. Então é muito elementar. É muito elementar. E às vezes tem banco que insiste ainda, mesmo no recurso, ainda insiste. E aí, judicialmente, é possível pleitear isso. E é por isso que é necessário fazer uma análise do edital. Porque, às vezes, as bancas costumam fazer um edital descritivo, analítico. Parece que, como diz aqui, quer canchar, né? Quer aparecer. Aí coloca ali uma coisa bem descritiva, bem pontual, e acaba cobrando um assunto que não está ali no edital. Ele acha que está, mas não está. E isso aí é flagrantemente ilegal. Por quê? Porque viola a boa-fé dos candidatos. Né? É uma surpresa o candidato estar se preparando para e eu aqueles te falo uma assuntos. coisa, né? Imagina o candidato na hora pegar uma questão dessa, desestabiliza. Os alunos já são tudo meio surtado, né? Normal. Mas na hora da prova, vê o negócio que tá fora do edital, o E bicho ainda diz surta, né? assim, é culpa do professor Juliano que não deu essa Dessa surra. matéria. Ainda bem que eu pego um pouco condicional aí, mas é engraçado, né? Isso daí às vezes não, eu falo, né, cara? Eu lembro de uma vez que eu fui fazer uma prova, acho que era até vestibular. Tinha uma menina comendo chips na sala, né? Abrindo aquele saco. É porque eu sou das antigas, não tinha muitas essas. Hoje em dia é tudo mimimi, né? E tá certo mesmo. É, A menina abria aquele barulho comendo. Eu acho que ela fazia de sacanagem, pra falar, puta, né? Desculpa xingar aí, mas eu lembro, nunca esqueci dela. Pô, a galera ia surrar a menina na sala, né? Já atrapalha. Imagina cair uma questão lá que se desestabiliza. Fala, pô, isso aqui não tá no edital, não tá no edital, não consigo acertar. E eu lembro, né? Eu não sei se é advogado. Você já chegou a fazer concurso, Flávio? Pensou em carreira jurídica ou carreira pública ou sempre quis advogar? não, inicialmente, quando eu fazia o curso ainda de Direito, eu pensava em fazer para procuradorias, né, de estados. Mas Sempre quis justamente ser rico, porque... né? Sempre quis ser rico, sempre quis Não, ser advogado. Mas veja, ó a minha lógica. Você vê, Eu sempre... você vê como é que é a técnica de interrogatório. Você faz a pergunta e joga assim, você vê que o cara travou. Então já sei, rico, né? Ó, quis ser rico. Então Não, já começa a rir mas e tal. Ah, porque é justamente isso. Eu sempre tive essa inclinação para a advocacia, assim. Eu sempre amei isso. Mas, assim, no curso, de certa forma, eu passei por um pouco daquele mito, né, de que você só pode ser advogado se você tiver uma família ou tiver uma família, uma banca já de advogados e tal. E minha família não tem tradição nisso. Então, eu fiquei muito travado. Aí eu pensei, não, então eu vou estudar para procuradorias, porque aí depois, lá na frente, eu pode posso, advogar, né? posso advogar e tal. Mas, assim, foi logo terminando o curso, eu disse, não, meu negócio é advogar mesmo, eu vou enfrentar isso daí, graças a Deus. Sei que não é o tema da live, mas vamos desmistificar o mito, tá? Vocês acham que o delegado é rico, o juiz é rico, promotor... Não é, tá? É classe média. O delegado, o juiz e promotor que você vê que é rico, pode investigar, né? A menos que tenha alguma coisa fora e tudo mais, mas, né, É. sei lá, enfim, mas é classe média, né? Rico é só advogado mesmo, hein? Tentar ir para conquistar o mundo, né? Digamos aí. Há, Mas não há teto, né? Mas para romper o teto, a gente tem que sofrer bastante ainda. é isso que a gente sempre, tipo assim, isso eu escuto muito, né? Servidor público se abre mão tipo assim, né? De, sei lá. É porque a iniciativa privada, você tem que entender isso. A galera acha, assim, isso é muito bom também, até no futuro. Hoje eu fui numa operação e a gente tava falando de dinheiro, né? A galera lá falando, porque tá para sair o aumento da PF, né? Amém, né? Eu vou ser muito sincero, né? O pessoal eu até tô falando com os colegas, eu não reclamo salário, não, digamos bem, visto do país, né? Pô, excelente Uhum. salário, bem. Se vier aumento, ok, legal, né? Mas eu também não fico naquele desespero. E aí é engraçado isso, né? Que você olha os colegas tudo apertado, né? Tipo, e tá lá e não vai passar daquilo ali, né? Tudo apertado. Agora, na iniciativa privada, você vai, cresce, faz. Você abre mão, né? Você ganha segurança, mas você também se limita, né? Mas aí, enfim. É. Vocês E decidiram eu, concurso público e estão aí para te ajudar, então, né? pois é. E assim, professor, a gente brinca assim, mas veja só, mais de 60 milhões de pessoas receberam auxílio emergencial, né, no Brasil durante esse período. É muita gente. Assim, o Brasil é muito pobre mesmo. Então, o concurso público, seja ele qual cargo for, quando você passa, seja ele qual cargo, você já está
assim, a anos-luz do restante da população brasileira. Então, a gente também não pode, assim, deixar de agradecer por aquilo que a gente tem. Principalmente o Não, concurseiro eu acho, na que está realidade, iniciando, né? você tem que entender o seguinte, passar em concurso público, você muda a sua vida. Você muda de status Completamente. social, inclusive. E status social não é de tirar onda, não. Status social, assim, de ter na tua casa o básico, né? Você vai ter lá estabelecido. Pô, cara, na pandemia, a União paga sempre em dia. Nunca atrasou salário. Né? Nunca atrasou salário. A União não atrasa. Pô, quem tem isso? Essa segurança, né? Exato. Isso aí é coisa assim. Eu cresci numa família que tinha loja, né? No site tinha uma papelada, tem até hoje. Eu vi o desespero, né? Eu vivenciei isso, de você não saber se amanhã tem ou não tem, né? É complicado. Mas bom, voltar aqui, então, anulação de questões, aí você fala que rola, né? Nesses casos mais chamativos, digamos assim, e a gente está comentando Interpartes, erga omnes, a gente vai tirar o juridiquês, né? A gente vai explicar para você. Nesse caso, a questão, o benefício, né, dessa ação, aí é só para quem entrou. Ah, mas é injusto. Não, mas é diferente, né? Porque nesse caso, a decisão de um juiz para um caso específico. Esse juiz não tem a competência de estender a decisão dele para qualquer situação. Não é assim que funciona, né? Então, eu vi colegas, né, inclusive, que judicializaram no prol da Polícia Federal, que entraram por conta de anulação judicial. E teve gente que ficou de fora, porque não entrou judicialmente. Então, nesse ponto, você tem que pesar um pouco, né? Analisar, procurar um bom profissional que te seja muito honesto nesse ponto. Falar assim, olha, esse aqui é viável, não é, né? Aí é algo que você tem que pensar, pô, eu vou investir nisso daqui e se der certo, sou eu, né? Então, assim, e assim, professor, tem outra coisa também. Alguns juízes, até pela... Assim, eu digo assim, até pela imaturidade em relação a essas ações propriamente ditas de concurso, né? Porque, veja, um juiz, ele trata sobre várias demandas, né? Então, às vezes, até por desconhecimento inexperiência, da matéria, né? Inexperiência. imaturidade ficou ruim, mas inexperiência naquela área, então, às vezes, concede liminarmente a todos os candidatos. Isso aconteceu, por exemplo, na Polícia Civil de Alagoas. Ingressamos com algumas ações, antes, né, da suspensão, e teve uma juíza que concedeu assim. Mas isso é uma coisa rara e outra. Ia ser derrubado pelo tribunal. Não, vai derrubar. Então falando, derrubar, não derruba, né? Com certeza. É engraçado, né? A galera fala muito, concurso suspenso, né? Aí eu sempre vou olhar a decisão. É sempre juiz de primeiro grau, isso é normal, né? Normalmente, essas decisões elas acabam caindo, essas muito assim, né? Muito arrojadas, digamos. O tribunal é formado por juízes mais... jogadores mais experientes, né? Eles têm aquela coisa mais de respeitar o mérito administrativo, né? Não tem um ativismo, mas eu vejo assim essas liminares, eu falo, espera, se passar no tribunal é ok, né? Mas é a mesma coisa assim, pai e mãe que combina, né? Fala o seguinte, você autoriza e depois eu vou e desautoriza, né? Eu falo que não pode, né? Aí é mais ou menos assim, você ganha num e perde no outro, né? Então, Exato. Eu tive uma vez, e isso a gente aprende na pele, tá? Então, assim, por exemplo, teve no TRT na época, ia ter lá uns negócios de reajuste, né? Que é previsto na condição, aquele reajuste anual. E daí, o pessoal do TRT começou a fazer os cálculos, né? Tipo, eu que tinha pouco tempo de casa, 30 mil, tinha 200 mil reais para receber. E ganhou no primeiro grau. E a galera comemorando, né? Tinha gente querendo comprar carro. Eu falei, eu fosse você, eu fazia isso não, tá? Tem tudo para dar merda esse negócio. Porque se fosse conceder, ia ter concedido o Brasil inteiro. Ia, tipo, um trilhão ia dar, né? Não ia rolar. Ia ter que tomar jurisprudência defensiva. Aí ganhou no tribunal, no TRT segunda região. Aí, TRF segunda região. E aí que a galera comemorou mesmo. Falei, cara, não vai. É porque era juizado, né? Toma rectal. Não vai. Isso aí não vai para frente, né? Eu tenho certeza que não vai. Eu ganhei feliz, mas aí fui para TNU, né? TNU, né? Aí a TNU vai... Não, aí passou na TNU. Que é a uniformização. Uniforme, e ganhou, né? Mas aí veio o STF, né? Exato. Acho que o ministro da Economia até falou, se vocês não brecarem essa merda, o Brasil vai implodir, né? Vai ter que pagar 1 trilhão para servidor público. Aí eles botaram a tese que era lá e cortou, né? Qualquer tese. Então vocês têm que entender que assim, né? Essas decisões assim, muito... Tem que sempre lembrar que tem um tribunal para cortar o barato de... É porque é engraçado que os nossos alunos, eles não são da área jurídica, né? Isso é bom a gente explicar, né? Mostrar para eles
que é a mesma coisa mecânica, né? É mecânico de Uhum. carro. Porque se o cara vai pegar meu carro, eu não sei bosta nenhuma, né? O cara me engana, Uhum. né? Exato. E a mesma coisa essa questão jurídica. Então é bom se conhecer. Você tem que ter alguém de confiança para trazer as dúvidas. Tragam, aproveitem as Uhum. lives, né? O Flávio aí trazendo. É basicamente a consultoria que ele está dando aí para vocês, né? Explicando, sendo bem franco, né? E eu falo assim, de verdade, tá? As perguntas que eu faço para ele, algumas eu sei que ele é tiro no saco, na realidade, né? Porque quando eu falo isso pergunto para ele, ele é honesto, ele perde, tipo assim, vocês vão falar, não, isso aí eu não vou entrar. E ele é advogado também, né? Ele entende dessa área e tal, e está sendo muito franco. Isso é muito legal, tá? Eu acho isso muito bacana mesmo, Flávio. É. Bom, vamos falar mais de um assunto, né? Que a gente parou aí, mas a Vamos, gente vai entre vamos. as lives, né? Sempre a gente vai fazendo aí. Vamos lá, qual que é o próximo tema que você trouxe? Principais situações de eliminação na fase de exames médicos. Flávio, eu queria te perguntar uma coisa. Você conseguiria listar pelo menos três, né? Três principais causas de eliminação? Né? E aquelas que você viu assim, falou, ó, isso aqui nem judicialmente deu certo? Tem uma doença que eu queria te perguntar, né? Ceratocone. Você tem ações dessas? Como é que é a situação? O que você tem visto? E veja, isso aconteceu agora no concurso da PRF, né, que eles depois retiraram, né? Tem que haver, primeira coisa, professor, a análise do edital. O que é que o edital dispõe? O edital ele já vai trazer a lista, vamos dizer assim, daquelas condições que são entendidas como incapacitantes. Só que o edital, veja, ele está analisando de maneira superficial, até de maneira, vamos dizer assim, por suposição. Né? Ó, essas causas aqui, a gente entende que realmente são incapacitantes. Não dá para o cara realizar as atividades daquele cargo, as atribuições do cargo. E principalmente naqueles concursos da segurança pública, que exige, né, um rigor maior. Mas, assim, de toda forma, haverá a necessidade de, dentro da fase de exames médicos, ter a análise da junta médica, ter ainda a possibilidade do candidato apresentar exames complementares, feitos por especialistas, e que digam cabalmente, de forma assim bem clara, isso inabilita, incapacita para o exercício da função, sim ou não. Quem vai dizer isso é um especialista, um médico especialista. Vamos lá. Tem até um aluno aqui que ele mandou uma pergunta, né? Deixa eu ver aqui. Foi o Jorge, né? Ele falou: boa noite, Juliano e doutor. A doença de rim policístico, né? Está no edital de carreiras policiais como incapacitante. Tem alguma possibilidade de recurso nesse caso? Ó, uma coisa que às vezes vocês me trazem, pergunta de doença. Eu não sou médico, eu não sei dizer se essa doença é incapacitante ou não. Eu sei te dizer o seguinte: leia teu edital. Tá lá constando como doença incapacitante. O que você recomendaria fazer? Eu vou dar o que eu penso, né? O que eu faria no lugar. Bom, vamos lá. Se é uma doença que realmente é incapacitante, e você sabe, né? Tem coisa assim, por exemplo, te falta 3 dedos na mão, na sua mão, como você vai tirar? Né? Não tem como. Né? Então, isso é incapacitante. Ou para atividade policial, por exemplo, né? Eu acho que dificilmente conseguiria nesse caso. Mas tem uma doença assim, tipo ceratocone ou essa dele que eu não conheço, tá lá como constado como doença incapacitante. Eu, Juliano, faria o seguinte, né? Se eu quero muito, né? Meu sonho é essa carreira policial, eu faria prova. Faria prova, mas Sim, ciente de que o caminho ia ser bem tortuoso. exato. Porque você já tem que estar disposto a brigar. Né? Você já tem que estar disposto a brigar. Então você já tem que ir o seguinte: meu caminho vai ser mais difícil, não vai ser igual a da maioria dos aprovados, né? Mas eu vou tentar lutar. Isso aconteceu com um amigo mais próximo que eu tive na academia. Né? Inclusive, ele tinha, acho que esqueci o nome da doença, ele tinha que tomar remédio todo dia. O remédio dele tinha que ficar na geladeira lá, né? A gente não tem geladeira na NP, mas o remédio dele tinha que ficar na geladeira e todo dia ele tinha que tomar. E ele tinha extrema dificuldade para fazer o TAF, mas ele conseguiu todos. Né? Na corrida dava uma reação nele que ele tinha problema, mas ele conseguiu. Ele tá aí até hoje. Né? Transitou julgado e entrou. Foi difícil para ele? Foi. Foi muito difícil. Né? Ele era PCD, ele entrou como PCD, inclusive, ele conseguiu a nota de PCD por isso ele entrou, porque pela nota ele não teve entrado. Então, para ele até ter essa doença foi bom, assim, digamos assim, auxiliou ele a virar delegado. Mas eu vi a luta do cara. Né? Então, nesse caso, eu, Juliano, como professor, não como advogado e nem como especialista, eu faria a prova, se é o teu sonho. Sim. Né?
Agora, a chance, assim, de administrativamente você conseguir a sua aprovação é quase zero, né, ô Flávio? Por exemplo, se está no edital, porque é preto no branco, né? Exato, porque a administração vai seguir aquilo que está no edital. Só que a gente tem que saber o seguinte: o edital ele não é uma lei suprema, absoluta. Né? Ele não é a Bíblia. O pessoal acha que, por exemplo, a Bíblia, né, o pessoal sempre encontra erro, né? Mas no edital a galera acha que ele é intocável. Não, não é assim. Inclusive, ele pode ser questionado. E o questionamento que se faz em relação à fase de exames médicos é justamente isso. É se realmente aquela situação incapacita para o exercício da função. No caso aqui da ceratocone, tem que saber se realmente, qual é o grau, tem que saber se, por exemplo, o uso de lentes corretivas, se isso já não pode, de certa forma, trazer a viabilidade, né, de exercer o cargo. Então, tudo isso tem que ser analisado caso a caso. Veja que a junta médica das comissões de concurso, elas são feitas por médicos generalistas. Por exemplo, a gente acompanhou muito bem agora a PRF, a PF, o DPEI. A junta médica é de médicos generalistas. Tanto é que, quando eles indicam que houve ali a condição E eu tinha lá, incapacitante... é recém-formado, né? Os caras não têm nem Sim, especialização. exato. Na minha banca era tudo novinho. Pois é. E eles eles solicitam, né, exames complementares de médicos especialistas. E aí veja que a gente tem uma infinidade de especialistas, vai depender da área, né, se é ortopedista, se é um neurologista, depende da condição incapacitante. Mas, por exemplo, a gente teve um caso aqui emblemático, a gente falou até no nosso Instagram, porque a gente ficou muito assim, poxa, era um cara da Polícia Federal, desse concurso da Polícia Federal, estava concorrendo à vaga de PCD por causa de uma deformidade que, na verdade, foi resultante de uma cirurgia que ele fez. Só que esse candidato, ele é atualmente policial militar. Ele está no exercício de como policial militar. Então, isso já demonstra, de alguma Ele tem forma, aptidão, né, para que a ele parte tem policial. aptidão. Exato. E outra, nesse concurso, o TAF ele é realizado antes dos Do exames exame médicos. médico, né? E ele Então, o passou. cara, ele passou no TAF. Então, ele demonstrou que tinha aptidão física. E ele foi eliminado simplesmente por causa de uma constatação de uma cirurgia que ele tinha feito no joelho, mas uma cirurgia que não incapacitou ele para a polícia militar, tanto é que ele está em atuação, e simplesmente a banca disse, a junta médica disse, aqui tem essa condição incapacitante no edital e pronto. Mas teve laudos de ortopedistas, mais de um, dizendo, isso aqui é uma condição temporária, isso aqui Isso não reverteu inabilita. judicialmente. Conseguiram reverter judicialmente. Aí onde está? Foi para o juiz negou a liminar, fomos para o tribunal, o desembargador negou a liminar, fomos para o julgamento do agravo e foi 2-1. 2-1. Então, assim, a Contra gente ou a ficou favor? contra, sustentando a eliminação com base nesse entendimento genérico, porque o judiciário não pode se imiscuir na decisão administrativa. Mas espera aí, o cara é policial militar, tá aqui as declarações, os cursos que o cara fez, tá aqui os laudos médicos dos especialistas. Isso aqui não vai ser levado em conta. E outra, se pede uma liminar, é justamente para o cara prosseguir no concurso, para ele fazer o curso de formação e não ser prejudicado. Se depois fizer uma perícia médica lá no juiz e verificar que o cara realmente não tem capacidade, então elimina ele. Mas pelo menos dá a oportunidade dele prosseguir no concurso. E aí, veja só, esse é um dos grandes problemas dos PCDs, né? Por quê? O cara se inscreve... Abre vaga e o cara é eliminado no exame médico. Meio que contraditório, né? Entendi. E outra, ele é eliminado pelaquela condição que o Que ele possibilitou se teria inscrever. PCD. Entendi. Uma Porque, na contradição. realidade, essa questão de PCD e polícia é algo muito sensível, digamos, né? No meu ano, ele ficou um ano parado porque não havia vaga de PNE, né? PCD. Ficou um ano parado. Né? Foi por isso que eu virei delegado, porque deu tempo de adiantar a faculdade. Né? Então, é uma situação realmente complicada mesmo, né? É complexo isso. Meio que, tipo assim, te cercam dos dois lados. Né? Isso. Te dá a chance de fazer a prova com PCD, mas quando você passa, eles não te reprovam no exame médico. É mais ou menos isso que você quis dizer. Então ele não conseguiu eliminar e Porque
esse caso aí ele foi julgado pelo TRF da 4ª Região e ele é um tribunal que É é muito difícil. complicado, é difícil. É difícil, muito. Inclusive o voto que foi a nosso favor, né, foi o do Rogério Favreto, que ele é um desembargador que é bem entusiasta assim, para os direitos dos concurseiros, e ele mesmo trouxe todas essas questões, né? O cara é policial militar, então há uma verossimilhança que ele tem atribuições, tem aqui os laudos particulares, então esse conjunto probatório já demonstra que há uma certa dúvida em relação à decisão administrativa, né? Mas vejam só, aquilo que parecia ser óbvio, né? Não foi. Não foi. E Mas outros candidatos... mas você tem casos, no seu caso, aí que você já pegou assim que conseguiu. Não, e outra, é isso que eu ia chegar. E casos que você diz assim, pô, isso aqui vai ser muito difícil. Aí dá certo. Dá certo. É complicado, né? Complicado. Tem até um amigo meu que está assistindo a live aqui, ele é juiz federal, Felipe Mental, foi um professor, inclusive, né? Novo e meu foi um professor penal. Ele é juiz federal, eu falo, né? Tipo, é o que você falou lá no início, né? Cabeça de juiz, cada um tem a sua, né? Vai dar decisão lá nesse sentido. Mas então é isso, né? Acho que resumindo, você quer falar, vai depender muito da situação, né? Inclusive, o mesmo caso pode dar situações diferentes, né? Exato. Diferentes. E esse é um caso, uma situação, Juliano, que vai muito além da questão jurídica. Por isso que a gente precisa estar, eu sempre digo também, eu não sou médico. O pessoal tá te perguntando aqui seu Instagram. Bota aí para mim para eu fixar, né? O pessoal, porque o Flávio, assim como o Rodrigo e o Anderson, né? Eles sempre colocam dicas interessantes para vocês. Isso é muito importante, né? Acompanhe o trabalho deles aí, né? Não deixa só para assistir durante a nossa live, porque ele tá aí postando sempre coisa legal, tal. Deixa eu botar aqui. Coloquei agora. Aqui, ó. Instagram do professor Flávio. Então é isso, né? E, Juliano, só para dizer, eu estava tendo uma ideia, inclusive me surgiu hoje, de também criar um canal, assim, onde eu possa estar cada vez mais perto. Eu sei que a gente tem aqui o Instagram, mas eu também estava pensando de criar um grupo até no Telegram, e a gente também disponibilizar conteúdos que sejam conteúdos sobre os direitos dos concurseiros, né? A gente produz muito artigo, né, sobre análise de questões, assim. Então, a gente também está com essa ideia de poder atingir mais pessoas. Se Deus quiser, a gente também vai propor aqui, depois esse canal, para a gente poder também alcançar o pessoal, porque o Instagram, de vez em quando, fica limitando aí, o algoritmo parece que às vezes não gosta do concurseiro. Mas... quem que gosta, né? É só a gente mesmo, né? Faz parte, né? Mas assim, né? Já caminhando então para o final da live, isso aqui é importante, né? Aproveita, porque na realidade, ter um profissional, aliás, você não pode nem entrar, né? Sem até, acho que, não, juizado, alguns casos pode ser pelo juizado, né? Mas... Em tese, né, pelo juizado, não há capacidade postulatória no primeiro grau. Mas ainda grau. não fosse, eu sinceramente não iria sem, né, advogado, né? Então, é importante. Mas as dicas que o professor Flávio dá, além de ele ser advogado, mas essas informações que ele está te dando, pessoas vão cobrar para isso, né? E ele te dá pelo menos um direcionamento para você falar isso aqui é viável, isso aqui não é viável. Isso aí que é importante, tá? É trazer o mínimo de conhecimento, mínimo não, né? Muito conhecimento aqui, mas pelo menos te situar, para você não cair em qualquer conto, né? Isso aí que me assusta, né? Aquele caso que eu falei, que falaram para eles que a anulação ia ser só para quem... eu falei, pô, não. E se o aluno ainda compra essa ideia, eu falei, não, tá muito fora, assim, tá complicado, né? Então, é bom esses esclarecimentos, né? Trazer luz em relação a esse tema aí, e é o que a gente falou na outra live, né? Não deixa para aprender isso na hora que você passa, porque você vai estar desesperado, né? E o desespero é óbvio, né? A galera vai saber, né? Eu sempre brinco, né? Por exemplo, curso de primeira fase, normalmente não é barato, mas ele costuma ser um preço, né? Curso para segunda fase, já meio que dobra de preço, né? Quando é a prova oral, meu amigo, quando eu fiz prova oral lá em 2013, tinha gente cobrando R$3.000 por uma tarde. R$3.000. Mas por que isso? Porque você está na bica de passar, então você está precisando daquilo, ou pelo menos você acha que está precisando daquilo. Então não deixa para você aprender isso no desespero, né? Vá pensando. Até para quando você for
procurar um profissional, você pelo menos mostrar que você entende, né? Fala assim, não, Isso, eu tô sabendo o que está acontecendo aqui comigo, né? Então, exato. enfim, isso é muito importante, né? E que legal esse seu projeto do canal, né? Super recomendo aí os alunos a acompanharem. Eu sempre vejo suas postagens, né? Tô vendo que você está produzindo bastante coisa, bem legal mesmo. Quer deixar um recado aí final, Flávio, para a galera? Dizer justamente isso, Juliano, que o concurseiro, além dessa preparação para o concurso em geral, mas ele tem que também ter conhecimento sobre os seus direitos, tá? E ter esse conhecimento até para que ele possa exigir, tá? E às vezes o desconhecimento, a ignorância, é uma escuridão, né? Trazendo aquela metáfora lá da caverna, né, de Platão, mas nos dá essa ideia, né? A ignorância é a cegueira. Então, se a gente não sabe, né, quais são os nossos direitos, o que é que realmente eu posso fazer, o que é que eu posso exigir, então realmente você fica meio que perdido. E às vezes é muito interessante a gente trazer esses assuntos e a pessoa, eu achava que não era possível, eu achava que era muito difícil, na verdade não é. Então, a nossa missão aqui é trazer esse esclarecimento e também de maneira muito transparente, de maneira Até para muito aquilo pé que no não chão. dá, né? Até Exato, aquilo que não dá, né? Que seria uma aventura jurídica, né? No caso, exato. né? Isso é muito legal. Flávio, a gente podia meio que mais ou menos definir o conteúdo do próximo. Eu vi que a galera está querendo muito saber de investigação social e Boa, cotas. São dois boa. temas muito interessantes, né? Então Sim. acompanhe aí, a gente vai colocar, né? A gente pelo menos tenta fazer uma vez por mês uma live aí com vocês, né? Então, um Uhum. tema bem legal, já a gente deixa mais ou menos direcionado nisso, acho que vai ser. E são dois temas que se a gente for falar uma hora aqui, Ah, cada um desse tem assunto aí, né? Então é isso, e galera. assim, Juliana, a gente, só para finalizar, a Não, gente vamos. ajudou bastante muitas pessoas, muitos candidatos. Assim, a gente ficou até surpreso a quantidade de pessoas que, durante o concurso da Polícia Federal e da PRF, na investigação social, no preenchimento da ficha, buscaram, né, esclarecimentos para preencher a ficha com aquela intenção de não errar nada, de não fazer alguma coisa que prejudicasse. E é justamente isso que deve acontecer no concurseiro. Ele tem que não só esperar a coisa ruim acontecer, ele Não já tem que tem que só no se. contencioso, né? Tem que fazer o Isso, preventivo, né? Tipo, exato. Quantos problemas foram evitados por causa simplesmente ali de uma orientação no preenchimento, de como tem que se comportar. Então, essa questão preventiva também é de muita importância, principalmente nessa fase. não, eu tive uma amiga, né, que ela reprovou no concurso da Marinha, né? Ela tirou em segundo lugar e reprovou. Porque lá no campo que falava de parte médica, ela tinha lá tratamento psiquiátrico. Ela falou, fiz. Sim. E não era tipo terapia que ela tinha feito e não conseguiu explicar. Oh, Não conseguiu explicar e perdeu a vaga, né? Então era algo assim que poderia, sei lá, né, tratamento psiquiátrico, é diferente de um tratamento psicológico, né? Não precisava ter colocado isso. aqui, não entendeu, não leu e puf, meteu lá. Eu falei, cara, mas Pois você, é. você fez algum. E não é problema nenhum, né? Eu, por exemplo, já tive Sim, depressão, tomar sim, remédio, não é problema nenhum ter fazer acompanhamento psiquiátrico. sim. Mas não foi o caso dela, né? E é o que você falou lá, a banca passa a régua, né? Bicho olhou lá, tem, vai dar arma pra pessoa, vai dar Sim, merda, né? sim. Então é complicado, né? Complicado mesmo. Só para encerrar, o pessoal falou aí de uma lei da prova da Paraíba, PM Paraíba. Você está sabendo desse negócio aí? Que incluiu. Sim, eu acho que é a questão do temporário, né? Do policial temporário, policial militar temporário, porque saiu uma lei do governador trazendo a previsão, a possibilidade de ter uma lei que regulamente o policial militar temporário. Isso está sendo muito comum, né, nas polícias militares estaduais e é um tema muito polêmico. Inclusive, no Rio Grande do Sul, o Supremo Tribunal Federal já declarou a inconstitucionalidade da lei no Rio Grande do Sul, por entender que polícia militar é uma carreira Que que não pode deve ser ser. temporário, é estranho, Não né? pode. Mas É, existem em alguns estados, e no caso do Rio Grande do Sul foi declarado inconstitucional. E agora nós tivemos essa possibilidade aí do governo na Paraíba fazer também uma regulamentação nesse sentido. Mas, no nosso entender, é bem questionável isso daí. Até por se tratar de uma questão formal. Né? No meu entender, isso aí deveria ser competência da União.
para Entendi. legislar sobre isso. Ó, eu vi que a pergunta que a galera trouxe de investigação social, então é um tema que a gente não conseguiu trazer nessa live. Ah, a próxima, então, pode ser o tema? Sim, sim. Ah. O auxílio Eu vou ficar emergencial. aqui, eu não posso nem falar sobre isso, né, sobre investigação. Então você vai falar a live inteira, né? Porque os alunos me perguntam, falam, eu sou físico. Eu falo, cara, e todo mundo tá de prova. Eu falo, eu não posso opinar, nem não me conte seus problemas, tá? Porque eu vou te falar, não. Imagina, eu delegado falando de investigação social, eu não posso. Porra, completamente incompatível, né? Tipo assim, Dá, falar, não, dá seu as caso dicas pode. aí, Luciano. É, a assessoria, né? Eu não posso dar assessoria disso daí, pelo amor de Deus, né? E o aluno insiste, né? Eu até entendo por quê, fica preocupado. Então, nessa live aí, Flávio, traz bastante coisa bacana aí para eles poderem Boa. saberem. Pode ser? Vamos. Vamos fazer. Isso é um tema muito importante e principalmente em relação, o pessoal está muito angustiado, principalmente quem recebeu o auxílio emergencial de forma indevida. Então, está muito preocupado, né? Na PRF, muitos candidatos foram eliminados no curso de formação por causa disso. De recebimento irregular? Sim. Eu tenho uma opinião muito formada em relação. Eu vou ficar quieto, não vou polemizar aqui. Eu tenho uma opinião muito bem formada em relação a isso quando se comprova que houve esse tipo. E é uma coisa que é óbvio, né? Que eles vão analisar, não tem nem o que discutir isso daí, né? Pelo amor de Uhum. Deus, né? Uhum. Enfim, então é algo que. Eu imaginei que você não vai dar merda ainda nessas provas e tal. Enfim, você que está acompanhando, traz esse tema. Vamos Pronto. tentar falar sobre isso, você falar sobre isso, né? Boa. Pegar janeiro. Isso já acabou já praticamente, mas janeiro começar um ano com um tema bem legal aí, Pode ser né? dia 31, quem sabe, né? Eu vou estar de boa, vou estar aqui em São Paulo trabalhando, né? Dia 30, tá? Eu sei você, né? Como é que vai estar? Vai passar por aí? João Pessoa, Ah, eu vou estar em João uma Pessoa família. em fevereiro, cara. Vamos marcar de tomar um café. Você vai estar lá em João Pessoa ou você vai Sim, estar em Campinas? João Pessoa, na prova, né? É. A gente podia Estarei em fazer João uma live, podia Pessoa. fazer a live junto, né? Assim, Vamos. vai ser bem bacana mesmo. Vai ser. Esse dia eu tô até pensando, cara, eu ia ver contigo aí se não entra pra dar umas aulas aí também. O pessoal gosta bastante dessas aulas, né? Vamos conversar aí. Venha-se Beleza? embora. Então tá Beleza. bom, galera. Abração aí. Obrigado por vocês terem acompanhado até agora. Valeu. E vai ficar salva essa live, tá? Vocês podem assistir depois. Não deixem de seguir o professor aí, né? A galera falou que. E outra, né? Queria agradecer. A galera falou que se responde as mensagens, né? É Ah, que solista aí com bom. a galera. Pô, é muito bacana mesmo. Beleza? Então, Show. pessoal. Então, até a nossa próxima live. Valeu! Valeu.